antiga correnteza da certeza de um futuro melhor. E aí, galera do 8º ano, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Professor Cristiano, mais uma vez aqui na área. Estamos encerrando o capítulo 4 da nossa apostila e vamos encerrar com a nossa já consagrada sessão Checkmate, onde eu quero chamar a tua atenção para os principais pontos, os principais elementos desta unidade que nós acabamos de estudar. E nós vimos aqui, conhecemos um pouco mais da sociedade e cultura brasileira no século XIX. Mas é claro, eu busquei inclusive alguns elementos anteriores, do século XVIII, para que nós pudéssemos entender a dinâmica deste momento. Pessoal, importante, eu quero começar chamando a sua atenção, é claro que nós não estamos aqui analisando todos os elementos e todos os grupos que existiam neste momento no Brasil. E nem fizemos isso com profundidade. A ideia é que você tenha uma noção geral dos elementos culturais do Brasil neste momento, ok? Então venha comigo e vamos relembrar os principais tópicos abordados neste capítulo. Vamos começar aqui então abordando o tópico sobre os tropeiros. Lembrando que os tropeiros eram esses condutores de tropas e muares e cavalos. Professor, o que é muares? Olha só, eu dei um exemplo aqui para você de um muar. Está aqui, ó, o nosso querido jumento, nosso querido burrinho, ali o burro, a mula, são esses tipos de animais que são chamados de moares. Lembra que os moares, na verdade, são um cruzamento entre o jumento e a égua, proporcionando então um animal que tem resistência física para encarar as estradas ou a falta delas no território brasileiro deste momento e também tem uma certa velocidade. Então, estes animais eram muito utilizados tanto no serviço das minas, por isso eram tão valorizados assim, e também eram utilizados por comerciantes que precisavam desbravar o território brasileiro, levando e trazendo mercadorias. Geralmente, esses animais eram criados na região sul do Brasil, e estes tropeiros faziam, então, esse traslado, trazendo esses animais, trazendo também bovinos, bois, vacas, que eram comercializados em feiras ali, principalmente na região de Sorocaba, na região de São Paulo, onde esses animais eram comercializados. Esse movimento ele foi extremamente importante, como eu destaquei aqui, olha só, porque ele promove a integração desta região sul do Brasil com o restante do território. Lembrando, galera, que neste período aqui existem diversas disputas pela questão territorial, pela questão da ocupação territorial, pela delimitação de fronteiras entre o território português e o território espanhol. Então, neste sentido, os tropeiros foram extremamente importantes para que nós pudéssemos ter essa integração. Não se esqueça também de que nesse percurso aí por esses muitos territórios, os tropeiros desenvolveram diversas receitinhas ali, como por exemplo o feijão tropeiro, que é aquela mistura com diversos elementos que surge diante da necessidade de alimentação. Vamos seguir aqui então. Olha só, outro ponto importante que eu quero chamar a sua atenção, deixa eu mudar aqui. Outro ponto importante são as rotas que eram utilizadas por esses tropeiros. Lembrando que algumas rotas chegavam até mesmo aqui à colônia de Sacramento. Mas a rota mais importante é a rota que ligava a região aqui de Viamão, olha só, essa aqui mostra a rota de Sacramento. Passando aqui pela região de Viamão e chegando então até as feiras de Sorocaba, onde esses animais eram comercializados, principalmente para a região das Minas Gerais. Eu destaquei aqui, pessoal, e é importante você lembrar disso, coloca no seu caderno, talvez este seja um dos elementos mais importantes. Você precisa destacar que diversos núcleos urbanos surgiram nos locais de pouso. Então, o que acontece? Imagina, olha só, você tem um tropeiro que está saindo aqui da região de São Borja, ele pretende chegar, então, até a região de Sorocaba. Ele vai passando por diversas paradas. É claro, no primeiro momento, existiam apenas picadas, mas com o passar do tempo, algumas pessoas, alguns pioneiros, perceberam que poderiam instalar alguns comércios exatamente para que esses tropeiros tivessem um pouco mais de conforto. Conforme o tempo foi passando, novos comércios foram se agregando a este lugar e com o passar do tempo, nós tínhamos ali um núcleo urbano.
diversas cidades, inclusive no nosso estado do Paraná, surgiram como fruto deste movimento tropeiro. Seguindo aqui, então, meus queridos, vamos conversar um pouco sobre a região ali das Minas Gerais. Precisamos destacar isso aí também. A população das Minas Gerais, nesse período aqui do século XVIII, em virtude do ciclo do ouro, lembra disso? O ciclo do ouro ali atraiu muitas pessoas para esta região. Estima-se que cerca de 300 mil pessoas viviam nessa região ali por volta do século XVIII. Destes, 50%, metade, eram escravos, que eram utilizados nas mais diversas funções, mas principalmente no trabalho de mineração. Existiam ainda ricos proprietários, comerciantes, funcionários da coroa que estavam ali trabalhando também, artesãos e, é claro, trabalhadores livres, muitos deles, inclusive, ex-escravos alforriados, aqueles que, em virtude de algum negócio ali com o seu patrão, enfim, conseguiram comprar a sua alforria. Já existia isso também na região das Minas. E aí, galera, eu destaquei com vocês que muitos escravos, neste ciclo do ouro, acabaram vindo da região Nordeste para a região das Minas. E por que isso acontecia? Bom, lá no Nordeste, nós tivemos durante muito tempo, principalmente durante o século XVII, nós tivemos ali o ciclo da cana-de-açúcar. Lembra disso? A cana-de-açúcar que se transformava, era transformada em açúcar e esse açúcar era comercializado na Europa. Com a decadência do ciclo da cana-de-açúcar, muitos desses escravos estavam sendo subutilizados na região Nordeste. E vários fazendeiros, então, que estavam passando por dificuldades econômicas, viram ali a possibilidade de vender, então, os seus escravos excedentes para a região das Minas. Então, neste período, nós tivemos esse fluxo de escravos vindo para a região das Minas Gerais. E aí, eu destaquei, do ponto de vista cultural, um aspecto muito importante. Imagine o seguinte, olha só, se eu tenho uma grande quantidade de riquezas sendo produzidas nessa região, você também tem o desenvolvimento de aspectos culturais. E eu coloquei aqui, olha só, surgem academias literárias, uma arquitetura religiosa também bastante característica, pinturas, esculturas, e todas estas geralmente eram produzidas dentro daquele estilo que havia chegado da Europa, o estilo barroco. Então, a arte barroca, ela está muito presente aí no século XVIII, na região das Minas Gerais. E, é claro, precisamos destacar o principal nome deste movimento ali naquela região, o nosso Aleijadinho, que era aí um dos grandes destaques do ponto de vista da escultura. Outro traço marcante da região ali também que você pode destacar são as celebrações religiosas de caráter popular, muitas vezes realizadas em praças públicas, beleza? Pessoal, olha só, chamando a sua atenção para o último tópico ali, com o declínio da mineração, houve um novo deslocamento populacional. As pessoas, então, agora passaram a ir para outras partes do Brasil. Principalmente, é claro, gente, o Brasil nesse momento não era tão desenvolvido quanto agora. Não existiam tantas possibilidades assim. Um dos principais locais a receber essas pessoas que estavam saindo dali é a capital, a região ali do Rio de Janeiro. E é sobre esse tópico que nós vamos falar agora. Como se dava, então, a vida ali na região do Rio de Janeiro? Desde meados do século XVIII, o Rio de Janeiro era a capital do Império. A capital do Império não, a capital da colônia, a capital do território ali, a região onde eram tomadas as principais medidas, os principais aspectos administrativos da colônia brasileira. Além dessas atividades ligadas à administração colonial, nós precisamos destacar também que essa região era um importante centro de convergência do tráfico de escravos. Isso quer dizer que muitos comerciantes vinham para essa região, compravam, porque era um local de chegada de escravos, compravam esses escravos para revender em outras partes do Brasil. Então, era uma região bastante populosa até, bastante movimentada. Claro, não chegava a ter tantos habitantes como tivemos ali na região das Minas Gerais. Só para você ter uma ideia, nessa época a população da região do Rio de Janeiro era de cerca de 80 mil pessoas, contra as 300 mil que eu disse que existia na região das Minas Gerais. Seguindo um pouquinho mais, em 1808, então, com a chegada da família real, nós temos um processo de alavancar o desenvolvimento
do Rio de Janeiro. Por quê? Porque a família real chega com uma grande quantidade de pessoas e aí você tem o início de um processo de transformações. Mas é claro, no primeiro momento ali, nós temos alguns impactos negativos. Lembra que eu disse para vocês? Pessoas são desabrigadas. Lembra disso? Várias pessoas são obrigadas a deixar as suas casas para que os membros da corte portuguesa pudessem se alojar confortavelmente. Então, muitas casas foram desalojadas, muitas famílias foram desabrigadas ali para que as suas casas fossem ocupadas por membros da corte. Além disso, nós temos também um impacto muito negativo na questão da inflação. Por quê? Vários barris de moedas foram trazidos de Portugal neste período. E agora, esse pessoal chegando aqui com muito dinheiro, isso aí faz com que o preço das mercadorias acabe se elevando de forma demasiada. Além disso, também destacamos o aumento de impostos. Por quê? O Dom João ele precisa dar trabalho para toda essa gente que chegou junto. Né? Ele precisa organizar a corte no Rio de Janeiro. Ele precisa fazer uma série de reformas em várias moradias para ele e para os membros da corte. E tudo isso custa dinheiro. E quem você acha que vai pagar tudo isso? Quem? Cidadão comum, né? Então nós temos aumento de impostos. Lembra que, inclusive, quando nós tratamos ali no capítulo passado destes aspectos ali do governo joanino, nós tivemos, inclusive, algumas revoltas lá no Nordeste. Você está lembrado? É por conta desse aumento de impostos. Mas, é claro, temos também diversos aspectos, diversos elementos extremamente positivos da passagem da família real. Lembrando que a família real vai ficar no Brasil de 1808 até o ano de 1821, quando, então, existem algumas revoltas, ocorrem algumas revoltas em Portugal e o Dom João VI acaba voltando para lá. Aspectos positivos, vamos vê-los então? Primeiro, reurbanização. O Rio de Janeiro passa por um grande processo de reurbanização, as ruas são alargadas, elas se tornam mais limpas, mais iluminadas. Tudo isso parte de um grande esforço por meio do Dom João VI para que o Rio de Janeiro tivesse, então, ares de capital do Império Português, porque era isso que o Rio de Janeiro estava se tornando a partir deste momento. Temos também um elemento importante que é o desenvolvimento de uma vida social, com a criação de teatros, de peças que passam a ser encenadas. Imagine o seguinte, hoje, nós, aqui na cidade de Maringá, nós temos opções de lazer e de cultura, não é verdade? Temos teatros na cidade, temos cinemas, temos diversos espetáculos, temos feiras agropecuárias. É claro, esses eventos no ano de 2020 foram muito impactados por conta do coronavírus, mas existe essa possibilidade dentro da nossa sociedade. Na cidade do Rio de Janeiro, apesar de todos os elementos que eu coloquei ali anteriormente, não existia essa vida social. E agora, com a chegada da corte, existe essa preocupação em promover uma vida social também na região ali do Rio de Janeiro. E, em paralelo a tudo isso, nós temos um desenvolvimento também da vida intelectual. Lembra, inclusive, o Dom João VI doando aí milhares dos seus livros ali, a sua biblioteca particular para a criação da Biblioteca Real. Além de esforços também para conhecer um pouco mais a natureza do Brasil, com a criação do Jardim Botânico, desenvolvimento econômico também, o Dom João vai se preocupar com isso, criação do Banco do Brasil, é um outro aspecto bem importante, reforma de portos. Então nós vamos ter, sim, diversos elementos que vão ser transformados com a presença da família real aqui no território brasileiro. Legal? Seguindo aqui então, pessoal, eu quero destacar para vocês a chegada da missão artística francesa, que também vai ser trazida pelo Dom João, dentro desse esforço por criar um desenvolvimento intelectual aqui no Brasil. Você se lembra que durante um bom tempo, a França e o Brasil tiveram problemas, não é? Inclusive, a vinda da família real brasileira, ou da família real portuguesa para o Brasil, está diretamente relacionado a esses problemas. Você se lembra? Nós vimos isso na unidade anterior. Só que é o seguinte, desde 1815, não havia mais problemas entre Brasil e França. Por quê? O Napoleão havia sido definitivamente derrotado. Então, em 1816, o Dom João VI vai, por meio ali dos seus colaboradores, vai organizar a missão artística francesa.
e diversos profissionais franceses, profissionais de arte, profissionais de arquitetura, virão para o Brasil. Só uma curiosidade aqui, muitos desses profissionais haviam sido no passado apoiadores do próprio Napoleão Bonaparte. Mas, quando Napoleão caiu, estes artistas acabaram ficando ali numa situação complicada dentro da França. E por isso, provavelmente, aceitaram o trabalho e a possibilidade de vir para o Brasil. Porque, afinal de contas, o Brasil não era o lugar mais encantador do universo neste momento. Era uma região inóspita, bem distante, né, do centro do mundo, que era a Europa. Mas alguns jovens ali, alguns jovens artistas, então, toparam o desafio e vieram para o nosso território. Dentre estes que vieram, eu gosto sempre de destacar o Jean-Baptiste Debré, que talvez seja aí o mais conhecido e o mais estudado. Não é o único, eu destaquei na aula sobre a missão artística francesa outros personagens que também foram importantes, mas o Debré talvez seja aquele que é mais exaltado nos livros didáticos, aquele que mais aparece nos livros didáticos, com certeza, tá? Então, por isso eu destaquei aqui o Debré para você. E é importante também porque a chegada desse grupo vai promover a introdução do neoclassicismo artístico dentro do território brasileiro. Lembra que eu disse anteriormente que o estilo artístico muito utilizado pelos artistas brasileiros era o barroco. E o neoclassicismo agora é um novo movimento. E por meio da missão artística francesa, este novo movimento está chegando no território brasileiro também. Beleza? Meus queridos, para fechar esse capítulo, nós conversamos um pouco mais sobre a questão indígena. E aí, eu quero chamar a tua atenção pelo seguinte, desde os primeiros momentos com a chegada dos portugueses aqui, nós percebemos que, no que tange à relação com os povos indígenas, nunca houve, de forma geral, um respeito pela cultura indígena. No primeiro momento, logo após a chegada, nós temos ali uma dualidade. Por um lado, os portugueses, os colonos, querendo escravizar os índios, capturar e utilizar como mão de obra escrava, e por outro lado, os jesuítas estão buscando defender os índios dessa escravização, mas por conta de um anseio de catequização. Existe uma preocupação muito grande em catequizar esses índios, e você não percebe um respeito pela questão cultural desses índios. E com o passar do tempo também, o principal elemento que nós vamos destacar é a questão agrária. Existe um grande esforço por parte de diversos governos brasileiros em se apropriar dessas terras, das terras do território aqui. E com o passar do tempo, embora existam algumas vozes que se levantem para defender as terras indígenas, nós percebemos que ano após ano, até chegar os nossos dias, né, nós temos aí um grande avanço de diversas fazendas, de grandes fazendas, de interesses agrários sobre as terras indígenas. E talvez esse seja o nosso grande desafio para a preservação da cultura indígena do nosso território. Legal? Meus queridos, sessão Checkmate chegando ao fim. Espero que você tenha destacado aí os principais elementos que nós observamos aí no capítulo 4 da nossa apostila, Sociedade e Cultura Brasileira no século XIX. Eu passei com vocês aí um pouquinho antes do século XVIII, chegamos aqui falando sobre a questão indígena até o século XX, para dar um panorama de todos esses elementos culturais. E é claro, existem muitos outros que não foram abordados. Quando nós avançamos um pouco mais, podemos destacar também elementos asiáticos, outros elementos europeus com os imigrantes que chegaram, mas isso é assunto para uma outra unidade, para um outro momento. Tá bom? Por hora, paramos por aqui. E eu te vejo na próxima aula. Te espero lá porque nós vamos começar uma apostila nova, um capítulo novo. Beleza? Grande beijo no seu coração e até lá. Tchau! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.